Olá, alunos! Nestas duas aulas trataremos da Primeira Guerra Mundial. Foi um conflito armado centrado na Europa, ocorrido entre os anos de 1914 e 1918. Ela envolveu as grandes potências do mundo capitalista, por isso o termo Primeira Guerra Mundial. Vários fatores influenciaram esse conflito armado, entre eles as disputas imperialistas por territórios na África e na Ásia entre Inglaterra, França e Alemanha. As potências industriais estavam expandindo sobre os continentes africano e asiático, em busca de matérias-primas baratas, venda de produtos industrializados, áreas de investimentos, de escoamento do excesso populacional europeu, apoiados no discurso do darwinismo social, aquele da superioridade do homem branco. Essas disputas por áreas a serem exploradas levou a fortes rivalidades entre Inglaterra, França e Alemanha, principalmente. Observe o mapa ao lado, que tem a definição de quem ficou com o quê. Território britânico, território francês, o território espanhol, território português, território belga, território alemão, território italiano e uma pequeníssima área independente. Outro fator foi a corrida armamentista. Os atritos foram aumentando no início do século XX, o que gerou uma política armamentista e uma crescente importância dos militares na condução política dos países. A isto, os historiadores chamam de paz armada. A Alemanha só se organizou definitivamente como um Estado unificado em 1871, por meio de um forte sentimento nacionalista, o pan-germanismo, uma valorização do povo alemão, de seus produtos e de sua produção. Isso levou a uma corrida industrial acelerada e um discurso cada vez mais agressivo e militarista. Em 1914, os discursos e ações alemãs preocupavam seriamente a Inglaterra, maior potência da época e maior proprietária de áreas na África e na Ásia. A França também, preocupada com o crescimento alemão, acentuou um discurso de devolução de Alsácia e Lorena, duas áreas que passaram a pertencer ao governo alemão depois da vitória sobre a Guerra Franco-Prussiana em 1871. A isto chamamos de revanchismo francês. Assim, Inglaterra e França se aproximam para combater um inimigo comum, a Alemanha. Ambas atraíram para seu bloco a Rússia, também interessada em fortalecer sua posição industrial e militar na Europa. A Península Balcânica foi uma das regiões de grandes atritos entre grupos pan-eslavistas contra o Império Austro-Húngaro. O Império Turco-Otomano estava enfraquecido e vários estavam interessados na área, como o Império Austro-Húngaro, a Rússia e vários grupos étnicos reunidos em torno do pan-eslavismo. A Áustria-Hungria queria o controle da Bósnia, o que despertou grupos minoritários na região: sérvios, croatas, bosníacos, eslavos e tchecos. Esses grupos sonhavam com a formação de estados independentes. A Rússia se colocava como protetora dos eslavos, mas desconfiava das intenções dos sérvios na região. Por outro lado, os turcos se aproximaram da Alemanha para unir forças contra a Rússia. Assim se formou a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Tríplice Entente formada por Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança formada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália. A Itália mudou de lado no início da guerra e no seu lugar entrou o Império Turco-Otomano. Observe o mapa como que foram as ações de cada um desses grupos. A Áustria-Hungria declarando guerra a todos os povos eslavos, a Rússia vindo em defesa dos eslavos, entra em confronto direto com a Áustria-Hungria. O início da guerra ocorreu com o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, por um grupo sérvio chamado Mão Negra.
Esse grupo também reunia alguns bosníacos. A Áustria-Hungria declarou guerra aos sérvios, como já disse, e a Rússia saiu em defesa dos sérvios. Assim teve início o conflito. A partir daí funcionou o sistema de alianças, Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. O conflito foi dividido em 3 fases. Na primeira fase, 1914-1915, com vitórias da Tríplice Aliança, alavancadas pela Alemanha. 1915 e 1916, a famosa Guerra das Trincheiras, um equilíbrio de forças. 1917 e 1918, a vitória da Tríplice Entente. Observe aí as posições das ofensivas no mapa ao lado. Em 1917, a Rússia saiu da guerra em virtude da Revolução Socialista Bolchevique. Aí foi a vez dos Estados Unidos entrarem no conflito, garantindo a vitória da Tríplice Entente ou dos aliados. Os Estados Unidos ofereceram à Alemanha uma rendição com a promessa de que não haveria vencedores. São os famosos 14 pontos do presidente Wilson, presidente dos Estados Unidos. Ao final do conflito, foi formada a Liga das Nações, que não aceitou os 14 pontos de Wilson. Assim, os Estados Unidos saíram da Liga das Nações. E a Liga das Nações definiu, em 1919, o Tratado de Versalhes, que basicamente culpava a Alemanha da guerra, obrigou-a a devolver Alsácia-Lorena para a França, a pagar pesadas indenizações aos vencedores e proibida de ter fábrica de armamentos, e teve as fronteiras vigiadas por outros países ligados à Liga das Nações. A Itália não foi recompensada pela guerra, apesar de ter lutado ao lado do vencedor. Na Alemanha e na Itália surgiram os governos fascistas. Na Rússia se solidificou o primeiro Estado socialista, o que despertou fortes rivalidades contra as potências capitalistas. Como resultado da guerra, foram formados diversos novos países na Europa com a desagregação dos impérios austro-húngaro e turco-otomano. Surgem Iugoslávia, Tchecoslováquia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e assim por diante. Observe o mapa da esquerda com o mapa da direita. Se você observar, vários novos países formados. A guerra também provocou 10 milhões de mortos e o fim da Belle Époque. Então, fim da guerra, 10 milhões de mortos e o fim da Belle Époque. Olha o nível de destruição de cidades europeias. Para se preparar, agora é hora de você se concentrar nos exercícios. Capítulo 7, exercícios 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Bons estudos!